Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa dessa semana, vamos falar sobre a condução do acordo Mercosul-União Europeia aqui no Brasil. Também falaremos da Show Rural Copavel, feira que aconteceu no Paraná, e ainda cotações do algodão, clima e safra de goiaba. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. Nesta semana, o Parlamento Europeu adotou definitivamente um pacote de salvaguardas destinado a proteger os produtores rurais da União Europeia contra possíveis impactos do acordo comercial com o Mercosul. Neste contexto, o presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a se opor ao acordo, classificando como, abre aspas, mau negócio e desatualizado, fecha aspas. Ele defendeu novamente as cláusulas de espelhamento, que exigiriam que agricultores do Mercosul seguissem as mesmas normas ambientais e de produção impostas aos europeus, com uma forma de evitar uma concorrência desigual. Aqui no Brasil, a pauta está sendo tratada entre Congresso e governo federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a importância do comércio exterior ao país e o fortalecimento de um grupo de trabalho para tratar o acordo comercial. Vamos conferir. O maior acordo entre blocos do mundo. São 22 trilhões de dólares de mercado. Então, uma enorme oportunidade de vender produtos brasileiros, de atrair investimento para o Brasil, de ter uma sinergia, complementariedade econômica, né? Trabalho longo, difícil, mas que foi finalmente assinado. O presidente Lula encaminhou à Câmara a mensagem para a internalização do acordo. Aliás, os 4 países do Mercosul já o fizeram. Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. E o senador Nelson Trade e a Tereza Cristina estão trabalhando muito para agilizar. Então, deve ser primeiro aprovado no Parlasul, depois a Câmara decide se vai direto para o plenário ou cria uma comissão especial, mas nós estamos otimistas que a gente possa resolver até o fim de fevereiro. Depois vai para o Senado Federal e o grupo de trabalho, estamos trabalhando juntos para salvaguardas. Então, ter todo o cuidado, né? E a desgravação, ela é lenta, ela não é imediata. No caso do Brasil, ela começa em metade, nós vamos ter em praticamente 10 anos. Agora, abre muita oportunidade para vender os produtos brasileiros, produtos industriais, agregar valor. É fundamental. Comércio exterior é emprego e renda. Alguns tipos de indústria sem comércio exterior não existem. A Embraer não existiria se não exportasse para o mundo inteiro. Indústria de defesa precisa exportar para o mundo inteiro. Só o mercado interno não é suficiente. Então a gente foi um trabalho muito boa, muito positiva, estamos otimistas. Para a senadora Tereza Cristina, que a gente viu aí no cantinho da tela, né? Ela é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O Brasil precisará regulamentar a lei de reciprocidade para ter segurança contra alterações unilaterais. Ela também diz que o grupo de trabalho se dedica a prevenir possíveis prejuízos a alguns setores, como o do leite. Nós temos, como eu sou desse setor, nós temos que trabalhar para que alguns segmentos não sejam fortemente atingidos, como o leite, que tem uma preocupação, o setor lácteo passa por uma crise interna. Então eles têm uma preocupação da concorrência dos produtos que vêm de lá para cá. Então é isso tudo que nós estamos conversando e por isso o grupo de trabalho na Comissão de Relações Exteriores para poder ver como é que nós vamos ajudar, vamos dizer, esses segmentos que no início podem vir a ter, eu não estou dizendo que vão ter, mas que podem vir a ter problemas, o setor de vinhos e assim tem alguns outros. No segundo bloco, nós vamos voltar a ouvir brevemente o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também falou aqui na Jovem Pan sobre a exportação de café, então você continua ligado com a gente.
E agora a gente vai falar ainda sobre as repercussões aí do acordo entre Mercosul e União Europeia. A gente vai falar sobre produtores da Espanha que protestaram essa semana contra o avanço das negociações. Quem conta mais detalhes é o correspondente internacional da Jovem Pan News, direto da Europa, Luca Bassani. Olá, Mariana, e a todos que nos acompanham aqui na Hora H do Agro. Exatamente, mais uma vez, manifestações do setor agrícola acontecem aqui na Europa. Agricultores voltaram às ruas da capital espanhola, Madrid, na última quarta-feira para protestar contra o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Produtores rurais utilizaram tratores para bloquear vias da capital, denunciando o que consideram concorrência desleal dos produtos agrícolas sul-americanos, geralmente produzidos com custos mais baixos e padrões regulatórios distintos daqueles aplicados pelos europeus. O protesto na Espanha ocorre semanas após manifestações semelhantes em Paris, onde agricultores franceses criticaram o mesmo acordo, alegando riscos à renda dos produtores locais e à soberania alimentar. A mobilização faz parte de uma onda mais ampla de descontentamento no setor agrícola europeu, já que nos últimos meses, agricultores também realizaram protestos aqui na Alemanha, com bloqueios de estradas e críticas a políticas ambientais e comerciais, a exemplo do que aconteceu na Holanda contra regras de emissões de nitrogênio e na Polônia, onde produtores rurais protestaram contra importações agrícolas da Ucrânia, além de acordos comerciais considerados prejudiciais ao mercado interno. Apesar dos potenciais ganhos macroeconômicos e a pressão de países como a Alemanha e Portugal para que o acordo seja implementado o quanto antes, os protestos evidenciam a resistência de setores agrícolas europeus que pressionam governos e instituições a rever as salvaguardas, além de mecanismos de proteção antes da ratificação definitiva do acordo. Pois é, Mariana, a situação se mostra complexa e longe de um final definitivo, já que o tema, quando chegou ao Parlamento Europeu, o órgão legislativo do bloco, foi judicializado e a apreciação dessa causa pode levar mais de um ano para ser concluída. Por ora, o que se pode observar é que há uma queda de braços entre os países mais industrializados com aqueles de maior produção agrícola, além de setores internos dentro dos próprios países que pressionam cada vez mais para uma revisão. A gente vai ficar de olho nos desdobramentos dessa questão, afinal seria uma ótima notícia para ambos os lados do Atlântico ter a implementação deste acordo o quanto antes. Luca Bassani, direto da Alemanha, muito obrigada aí por compartilhar essas apurações, afinal de contas é isso, seria uma boa notícia para ambos os lados se o acordo de fato andar. E falando em comércio internacional, as exportações brasileiras do agro em janeiro de 2026 somaram 10,8 bilhões de dólares, um decréscimo de 2,2% em relação a janeiro de 2025. Apesar do aumento do volume exportado em 7%, houve queda do preço médio em 8,6%. Entre os fatores associados ao recuo nos preços médios está a redução dos preços internacionais para algumas das principais commodities, conforme atesta o Índice de Preços de Alimentos da FAO, da ONU, que recuou aí em janeiro deste ano. E aí a gente está falando de uma comparação em relação, inclusive, a dezembro do ano anterior. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, os principais setores exportadores pelo agro brasileiro no mês foram carnes, complexo soja e produtos florestais. O MAPA ainda ressalta as exportações do agro brasileiro para os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que cresceram 5,7% em janeiro de 2026, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, indicando aí um avanço em um bloco que reúne os seguintes países, olha só: Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Singapura, Tailândia, Timor-Leste e Vietnã. Mesmo assim, mesmo com esse acréscimo nas exportações aí para a Ásia, o ranking dos três países, dos principais compradores, de produtos agropecuários brasileiros, segue inalterado, então, com a China mantendo aí a liderança, seguida pela União Europeia e também pelos Estados Unidos.
E agora é hora da gente olhar aqui para o Brasil, mais especificamente para o Paraná. Porque essa semana aconteceu a Show Rural Copavel, uma feira agrícola super tradicional que acontece na cidade de Cascavel todos os anos. E quem traz mais informações direto do estado paranaense é a Cida Costa. São 720 mil metros quadrados, onde 600 expositores recebem aproximadamente 400 mil pessoas em 5 dias de evento. São produtores, técnicos e estudantes com objetivo em comum, iguais ao do senhor Celso Wandercher: conhecer novas tecnologias, trocar experiências e fechar negócios. É um show, é muito bonito. Cada vez que a gente vem, parece que inova mais bonito fica. A gente tem máquina, a gente tenta renovar todo ano, né? Daí estamos vendo o preço e mexe as bichas, mas vamos com calma. Quem sabe que a gente não sai com uma máquina nova dali. Nos corredores e nas áreas de demonstração, a tecnologia é vista na prática. Soluções que prometem mais produtividade, redução de custos e um campo cada vez mais conectados. Máquinas impressionantes com tecnologia de ponta não faltam, como essa colheitadeira, considerada uma das mais inteligentes do mundo. Para o cliente que compra essa máquina, um grão de qualidade melhor, então menos grão quebrado, um rendimento operacional podendo chegar até 20% a mais no dia, performance de colheita, tá? E sem falar da questão que a máquina ela é mais autônoma, vamos dizer assim. Então hoje isso evita erro humano do operador, tá? Então ela faz toda a questão de configuração, o operador só precisa falar para ela o que ele quer que ela colha, tá? E dessa forma, a máquina faz para ele. O Show Rural também traz novidade para as lavouras. O parque tem diversas áreas de demonstrações de plantações. São sementes desenvolvidas em pesquisas altamente resistentes que oferecem muito mais qualidade e produtividade. Essa é a 38ª edição do Show Rural, já consolidado como o maior evento de tecnologia do agronegócio da América Latina. Em 5 dias, são cerca de 7 bilhões de reais em negócios realizados. A leitura que o produtor rural tem é de empreendedor. Empreendedor é aquela pessoa que não olha somente a tempestade. Ele olha que depois da tempestade tem um outro dia bom e ele tem que participar desse dia. Então, hoje, quando a gente vê esse evento, será o maior de todos os tempos. Será uma transferência de tecnologias. E também quando a gente observa essas empresas que estão aqui, nunca teve em todos os momentos das 37 edições passadas, e essa é a 38, momentos de tantas tecnologias. Assim como a tecnologia não para de evoluir, os negócios também não ficam só no evento. Nesta empresa, a expectativa de vendas foi superada já nos 3 primeiros dias. E os contatos feitos aqui ainda vão render muitos negócios após o evento. Está saindo negócio, né? Tem negócios por vir ainda. E depois da feira também a gente tem clientes que já mandam para o banco, então passa uns dias, então tem muitos negócios que vai acontecer também, né? Então está sensacional, nós não temos que reclamar. Quem conhece esse tipo de feira sabe o quanto elas são dinâmicas. O público não para de chegar, as empresas se preparam aí para realizar lançamentos e, claro, os produtores rurais ficam de olho nas possibilidades aí de fechar negócio, como a gente viu na reportagem. Então, para trazer esse termômetro das novidades mais recentes, nós vamos conversar novamente com a Cida Costa. Bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade aí direto da feira. Cida, o que você nos conta diretamente de Cascavel? O Show Rural, que encerra daqui a pouquinho, logo mais antes das 18 horas, encerra. E os estandes começam a ser desmontados. A Adriana Gomes, que é a gerente executiva do Show Rural, um balanço para a gente de público e também da movimentação aqui no show. Isso mesmo, Cida. São mais de 600 expositores e um público de mais de 430 mil visitantes, consolidando o Show Rural 2026 como a maior feira do agronegócio nacional e da América Latina. Foi uma alegria poder receber e visitar esses 5 dias, estar com os 5 dias aqui com os visitantes, vendo muita gente aprendendo,
levando informação, aplicando em suas propriedades tudo o que é possível dentro da diversificação agrícola do nosso Brasil de forma geral, tanto na área de proteína animal, como na área de grãos, como na área de maquinários, tudo foi encontrado aqui no Show Rural Copavel. E ver as famílias de pequenos, médios e grandes produtores rurais podendo levar todas as informações para casa. É muito mais do que um volume de negócios, é muito mais do que 5 dias de experiência como feira, é levar para as famílias do Brasil uma oportunidade de se consolidarem com o agronegócio. Obrigada, Adriana. Uma movimentação até agora estimativa de 7,5 bilhões de reais em movimento de negócios até agora. É com vocês. Muito obrigada, Cida. Te agradeço por trazer esses números que dão a dimensão dessa importante feira que acontece todos os anos no Paraná. A gente está falando então aí, né, 430 mil visitantes. É importante a gente ter noção de que vem gente do Brasil inteiro para esse tipo de feira, né? Inclusive, vamos continuar falando de feiras agrícolas aqui, porque uma das tradições que a Show Rural carrega é abrir o calendário oficial de feiras agrícolas. Isso porque elas acontecem ao longo ao redor do Brasil inteiro e principalmente ao longo do primeiro semestre. Então, quem é do agro sabe que a primeira feira é a Show Rural Copavel, mas a gente preparou aqui um calendário para vocês se programarem para as próximas feiras que vêm aí. São muitas, mas a gente destacou as maiores, as mais tradicionais. Então, a gente está olhando aí na tela, né? Para você que nos acompanha, a gente está falando de 9 a 13 de março, a Expo Direto Cotrijal. Então, olha aí, a gente está falando do Rio Grande do Sul. Então, as primeiras feiras sempre começam na região sul do país. Depois a gente tem a Show Safra, de 23 a 27 de março. Segue para Tecnoshow Comigo, indo aí para a região centro-oeste do país. Então, de 6 a 10 de abril. A próxima nesse calendário, muito famosa, é a AgriShow. A gente esteve lá também, o Hora H do Agro esteve lá o ano passado, pretendemos estar esse ano também. A maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Acontece sempre, pega o 1º de maio, esse feriado aí do dia 1º de maio. E então, no mês de maio também, a Agro Brasília, seguindo para o centro-oeste do país, do dia 19 ao dia 22 de maio. E de 8 a 13 de junho, a Bahia Farm Show, que já é isso, né? Na região nordeste do país, olha-se muito, claro, para a soja, mas também olhando para a produção de algodão, maquinário, uma feira que também cresce a cada ano. Então, se programe para estar nas feiras agrícolas. A gente está de olho, inclusive, nas redes sociais da Jovem Pan News. Se você estiver nas feiras participando, depois interaja com a gente. E agora, chegou aquele momento de nós sabermos como fica a previsão do tempo para as principais áreas produtivas do país. Eu já te conto no Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, nosso agrometeorologista, sempre trazendo informações fresquinhas para a gente. Marco, obrigada pela participação mais uma vez aqui, mais uma semana. Queria começar te perguntando sobre safra de soja para o Rio Grande do Sul. Acabamos de falar aí, né? Está terminando a Show Rural Copavel. A próxima feira já é, então, lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. O que a gente pode esperar antes da feira? O que a gente pode esperar de previsão do clima? Olá, Mariana, olá a todos. Uma honra estar de volta aqui com vocês. Olha, o que dá para esperar são poucas chuvas, né? Apesar desse final de semana e até mesmo o começo da semana ser marcado por algumas chuvas no Rio Grande do Sul, a tendência é que a partir lá de quarta para quinta-feira o tempo volte a abrir e o tempo passe aí por pelo menos mais uns 10 dias sem chuvas no Rio Grande. O Rio Grande já vem amargando mais uma seca, né, pelo 5º ano consecutivo, já há perdas na produção e a tendência é que, mesmo com essas chuvas agora, nesses próximos dias, mas voltando um tempo seco e voltando a chover somente na virada do mês, isso possa trazer novos problemas, né? Novas quebras na produção de soja do Rio Grande do Sul pelo 5º ano consecutivo, né? Seria a 4ª safra por quebras por estiagem, né? Janeiro foi
complicado e, né, fevereiro também está sendo complicado lá no Rio Grande do Sul. Então, o que dá para esperar, talvez, não é, né, lógico, esperava-se, né, Mariana, uma safra acima de 21, 22 milhões, mas agora com a seca, a gente já está começando a falar numa safra entre 17 e 18 milhões, aí uma quebra, né, se pegar o potencial aí de 5 milhões de toneladas. Então, realmente, é uma situação talvez não tão animadora. Porém, né, eu acho que se tem um povo produtor, né, e produtora que é resiliente, esse chama-se gaúcho, né? O produtor gaúcho está ali firme e forte, né, pelo 5º ano consecutivo. Então, realmente, o que a gente vai ver ali talvez seja uma produtora aí falando em frustração de safra novamente. Marco, uma pergunta um pouco mais ampla, talvez um pouco mais técnica também, mas eu fico me perguntando aqui, né, como você mesmo disse, já é o 5º ano consecutivo. Dá para a gente fazer uma leitura de que é isso, assim, talvez a mudança do clima esteja trazendo uma nova realidade para o clima do Rio Grande do Sul? O produtor talvez precise entender, e aí quando eu falo produtor, mas também o setor inteiro. Semana passada a gente conversou sobre o ZARC, né, o zoneamento agrícola ali. É nessa proporção que talvez a gente precise também compreender esse histórico, de que não é por acaso, né? Talvez assim, são 5 anos consecutivos. Isso mexe muito, dado aí o que a gente tem falado tanto também das recuperações judiciais, do endividamento no campo, dessa questão, inclusive, levando para as cooperativas, os bancos não cumprindo ali os acordos do Manual de Crédito Rural. Tudo isso nasceu muito dessa situação instável do Rio Grande do Sul, né? Como que vocês olham esse histórico? Dá para falar que é uma mudança que veio para ficar? Não, acho que não, Mariana, por enquanto não. Pelo seguinte, se você pegar, as quebras começaram ali na safra 21-22. E de lá para cá nós tivemos 5 laninhas e um El Niño de extrema intensidade, né? E a gente sabe que em anos de laninha, é fato que o Rio Grande do Sul, em especial, possa trazer problemas, pode, né, ter problemas com estiagem durante o verão. Então, acho que não dá para falar em mudanças climáticas, né? Porque por conta da laninha, né? Se fosse outros fatores, a gente podia até começar a pensar nisso. Mas como nesses 5 anos, 4 foram de laninhas e um foi de El Niño forte, que levou aquelas inundações, né? Então acho que associar isso a uma mudança no padrão climático, acho muito prematuro ainda. Porém, isso é fato, que o clima está mudando. Veja nesses intervalos aí entre uma chuva e outras altas temperaturas que a gente vive, né? Então, realmente, a gente já conversou bastante aqui, o clima está indo para um padrão diferente do que era alguns anos atrás, algumas décadas atrás, mas falar que agora esse vai ser um novo padrão climático no Rio Grande do Sul, eu não consigo acreditar, eu acho que é só uma pequena fase, né, agora precisa se entender, vamos ter mais laninhas, não vamos ter? Nós estamos na iminência de voltar um El Niño. Era isso que eu ia te perguntar. Na teoria, né, na teoria, daria safras relativamente boas para o Rio Grande. Então, acho que é esperar um pouco ainda, mas uma coisa é fato, nós estamos vivendo um novo padrão climático, e principalmente com chuvas mais irregulares, maior incidência dos extremos, seja chuvas secas, né, veja o ano passado, né, chuvas irregulares também no Mato Grosso, no Goiás, ali, no Cerrado como um todo. As altas temperaturas agora que a gente vem vendo. Então, assim, vamos esperar um pouco para afirmar isso. Perfeito, perfeito. Faço pergunta exatamente para a gente esclarecer e, quem sabe, talvez acalmar esse produtor que vem sofrendo com 5 anos consecutivos, mas que sempre espera notícias melhores. E aí, para a gente encerrar, eu queria então aproveitar esse gancho que você deu. O que vocês estão observando de tendências aí de El Niño, Laninha? O que dá para instruir o produtor rural nesse sentido aí para esse 2026? Ou pelo menos para a próxima 'próxima temporada, né? Olhando aí talvez para o inverno no Brasil?
Olha, Mariana, e a todos, uma coisa é fato, nós estamos caminhando por um El Niño, isso é fato, mas eu vi muita gente já, né, do meio climático já falando que vai ser um ano de El Niño forte, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Me desculpem todos esses, mas a própria NOAA, né, que faz essas previsões, ela mesma fala, né, que não dá para fazer nenhum prognóstico com relação à intensidade, duração, início e fim desses fenômenos durante o verão aqui no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Qualquer previsão de intensidade e duração, o erro é gigante. Então, a única coisa que a gente sabe nesse momento, né, que dá para realmente afirmar, é que a safra 26-27 deve ser, sim, né, ter uma grande probabilidade de ser influenciada por um El Niño, que agora o verão, e principalmente o outono, né, o outono será marcado pela transição entre essa laninha que já está em fase de perda de intensidade, né, já está indo para uma neutralidade, caminhando para uma neutralidade. Então, o outono vai ser a transição entre a laninha e o El Niño, e durante o inverno, e principalmente no começo da primavera, lá para setembro, outubro, o El Niño começa a ganhar forças. E isso traz algumas características diferentes do que a gente viu em 25 para o Brasil. Primeiro, há uma tendência de que a gente tem um ano mais chuvoso, né? Até mesmo para as regiões mais norte do Brasil. Outro ponto é um inverno mais quente, não tão rigoroso como nós tivemos em 25, né, e mais duradouro. Pelo contrário, é um ano onde você vai ter ondas, quando as ondas de frio, poucas ondas de frio, quando elas ocorrerem de curta duração, né, mas temperaturas mais elevadas. E há uma tendência de as chuvas chegarem mais cedo no Brasil no segundo semestre. Então, o plantio, no caso da soja, aconteceria mais cedo, a florada do café aconteceria mais cedo, a florada da laranja aconteceria mais cedo. Problemas para a colheita da cana-de-açúcar, porque você teria uma primavera mais úmida, né? E um problema, talvez um problema mais grave para as culturas de inverno, porque em anos de El Niño, independentemente da intensidade, você traria mais chuvas para o sul durante a colheita do trigo ali entre setembro e novembro, né? Então, são pontos de atenção esse ano para a gente olhar com calma aí ao longo do ano, porque realmente em anos de El Niño as condições para a produção de safras do Brasil não são tão amigáveis quanto anos de Laninha. Veja que todo ano que você tem Laninha, você tem recordes de safra. Em anos de El Niño, você tem uma maior probabilidade de frustração. Então, muita atenção aí para a safra 26-27. A gente vai contar com você para fazer essas leituras de cenário, entender essas diferenças para cada região do país. Obrigada, Marco Antônio, de novo aqui pela sua colaboração, pelo didatismo, e esperamos trazer boas notícias, melhores notícias na semana que vem. Obrigada, viu? Eu que agradeço, um grande abraço, né, e até semana que vem. E no próximo bloco nós vamos falar sobre as cotações para a cultura do algodão e como a pesquisa e o desenvolvimento têm se expandido com o trabalho das mulheres no agro. Não sai daí, é rapidinho. Hora H do Agro. Você trabalha muitas horas por dia, paga as contas e não consegue aumentar seu patrimônio e ainda se sente perdido, sem saber o que fazer para mudar essa realidade? Agora existe uma solução acessível para você blindar seu patrimônio das crises econômicas e das incertezas do futuro. E o melhor, fazendo seu dinheiro trabalhar para você. Estou falando de um passo a passo para você começar a investir do zero nas melhores ações da Bolsa. Você vai entender como proteger seu patrimônio e, principalmente, como começar a investir do zero na Bolsa e nunca mais ser refém da inflação
ou das crises econômicas. Garanta a sua vaga agora em niucursos.com.br, niucursos.com.br, e dê o primeiro passo para a sua liberdade financeira. Para me preparar para o meu programa, tem uma coisa que eu nunca deixo em off: a música. E claro, para isso, eu escuto na minha Alexa. Como? Simples. Alexa, tocar Classic Pan. Reproduzindo Classic Pan é a minha vibe de todos os dias. Roupa errada eu até troco. Agora música errada não dá, né? Porque aqui só tocam os clássicos. Aqueles que marcaram gerações. Só os melhores de todos os tempos. Porque clássico é isso. Nunca sai de moda. Né, Alexa? Classic Pan 76.7, a trilha sonora dos seus melhores momentos. Hora H do Agro. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E nessa semana, a Conab divulgou que a estimativa de fevereiro para a produção de algodão em pluma da safra 25-26 ficou em 3,8 milhões de toneladas. Em relação a 2024-25, a queda na estimativa de produção chega a 6,7%, com recuos de 3,2% na área plantada e de 3,6% na produtividade. É sobre a performance do algodão no campo e o ritmo de produção e de contratos que nós falaremos agora no Ações e Cotações. Ações e cotações. Para fazermos o diagnóstico mais atual sobre o setor da cotonicultura, recebemos agora o Bernardo Souza Lima, corretor associado da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Bem-vindo ao Hora H do Agro, obrigada pela sua disponibilidade. E conforme a gente viu aí, conforme os dados recentes divulgados agora em fevereiro, as estimativas da Conab são de recuo na produção e na área plantada. Eu queria a sua ajuda, então, para a gente ter um cenário aí, olhando para a temporada completa nas diferentes regiões do Brasil, como que está o algodão. Obrigada de novo pela participação. Olá, Mariana. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Realmente a área de algodão no Brasil, nesse ciclo que está terminando o plantio agora, que é a safra 25-26, a gente vai ter uma redução de área plantada, que até alguns agentes do mercado indicam que pode ser uma redução de área superior ao que está sendo indicado pela Conab, principalmente no Mato Grosso, onde a gente tem a maior parte do algodão de segunda safra, que concorre com o milho. Estima-se que pode chegar até uma redução de 10% na área. Falando de Brasil, pode ser que essa redução de área fique aí entre 6% e 10%, um pouco acima do que está indicado pela Conab. Com relação à produtividade, como a gente teve no ciclo anterior, 24-25, um alto índice de rendimento e produtividade, então a estimativa agora ainda é um pouco mais conservadora, o que é bem factível. E com isso a produção final do Brasil deve ficar aí pelo menos 10% inferior ao que foi no último ano. E é importante a gente ressaltar que esse movimento de queda na área do Brasil, a gente pode considerar como algo natural e até, de certa forma, benéfico para o mercado, uma vez que a gente veio de sucessivos anos aí só crescendo área e aumentando também produtividade com recordes, até que a gente chegou no ano passado com a produção no maior nível da história do Brasil, com 4,2 milhões de toneladas de pluma. E para o segundo semestre desse ano, safra 25-26, a expectativa de colheita inicialmente é aí nessa faixa de 3,8 milhões de toneladas. É um número que o mercado já está trabalhando aí de forma bem previsível e que já de certa forma, até começando a ser precificada aí também pelo mercado e os agentes no Brasil e fora também. E aí você falou então de Mato Grosso, vou pegar também o gancho por conta do relatório recente que saiu do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, porque eles estão indicando que as vendas de algodão então estão adiantadas
para o estado do Mato Grosso vai muito em linha com o que você já está falando, né? Queria entender se isso acontece porque o mercado enxerga um recuo na disponibilidade do algodão e aí então os contratos vão acelerando e como que o mercado internacional se encaixa nisso, porque a gente também está falando de uma commodity de preços que são formados no mercado global, né? Sim, o relatório que o IMEA publica semanalmente com o avanço da comercialização do algodão no Mato Grosso, como o Mato Grosso representa 70% da produção no Brasil, a gente pode, de certa forma, extrapolar isso para um nível nacional e ele indica uma comercialização já de 55% dessa próxima safra 2025-2026. O próprio relatório do IMEA, ele aponta que esse número está praticamente em cima aí da média do que foram os últimos 5 anos do ritmo de comercialização antecipado, o que é bem natural para o perfil do cotonicultor brasileiro, de que nessa época do ano em que a gente está encerrando o momento do plantio, até meados de fevereiro, é um momento em que ele já fixa os preços e já se posiciona aí em uma média de 50% a 60% do que ele estima produzir. E levando esse número para uma realidade aí do mercado internacional, falando já dos preços, eu diria que se o mercado internacional, que é o principal instrumento aí para fixação e antecipação de venda desses produtores, se o mercado estivesse em um nível de preço superior ao que a gente tem visto e vivenciado no momento, esse percentual poderia estar até mais avançado, né? Se os preços estivessem atrativos para o produtor, ele talvez já teria comercializado aí 70% da produção. E quando a gente fala até da safra 2026-27, que ainda está mais distante, já existe também alguns negócios ocorrendo, mas aí estima-se que é entre 5% e 10% do volume da safra, ou seja, uma comercialização ainda bem menos avançada, o que também é natural aí devido à distância do tempo da safra 2027. Sim, até porque só para a gente relacionar então com o começo da nossa conversa, a gente ainda não sabe qual que vai ser a projeção de área plantada. Logo, isso também acaba, né, tendo consequências aí para a produção, para a formação de preço e tudo mais. É essa linha também que a gente olha pelo ponto de vista de posicionamento de mercado, né? Sim, e o produtor também, ele sempre deixa um certo percentual e volume da produção sem comercializar de forma antecipada, porque ele ainda está sujeito, né, a variações de produtividade, o que vai impactar na produção e no número final que ele vai ter de algodão no momento da colheita, e até também as situações de qualidade, porque no momento da colheita que ele vai de fato aferir a qualidade que ele tem disponível, e as vendas antecipadas geralmente são estabelecidas em um padrão de exportação, um padrão já determinado, e o produtor ele não pode se comprometer tanto, nem em qualidade, nem em quantidade, porque ele precisa de ter uma segurança e uma margem de manobra aí, e que além da questão da definição da área, que ele já sabe de certa forma, o que vai impactar mais mesmo é o clima durante esse avanço aí da lavoura nos próximos meses, que vai definir a produtividade e, por fim, a produção final de cada produtor. E fica muito de olho se chove na época da colheita, porque a gente sabe que isso é sempre um dilema para o produtor rural também, né? E aí você tem trazido esses dados olhando muito para o Mato Grosso, dado a relevância que você já trouxe aqui, né? 70% da produção nacional. Mas o que você traz para a gente, olhando, por exemplo, para a Bahia, que é um estado que também vem, né, despontando na produção, na questão de adaptação, inclusive de cultivares, né? As áreas também começaram a se tornar mais relevantes quando a gente olha para o mercado nacional. O que você pode nos trazer de notícias dessa região, que, como a gente falou aqui também, tem a Bahia Farm Show, então a feira a gente sabe que também vai muito nesse tom de olhar para a cotonicultura, né? Sim, a Bahia também tem muita relevância no cenário nacional de algodão, corresponde aí a 25% da área do Brasil e também da produção. Na Bahia, o plantio já
ocorreu de forma um pouco mais antecipada, tendo iniciado em dezembro. Ainda tem alguns produtores no final do plantio lá nesse momento, mas aí já são áreas irrigadas. E vale o destaque da Bahia de que tem aumentado bastante a área irrigada de algodão. A área total da Bahia esse ano deve sofrer uma variação mínima aí, quase que inalterada, ou 1-2% de redução, ainda a ser confirmado. Mas esse aumento da área irrigada traz uma segurança maior para o produtor em termos de produtividade, por essa questão aí de distribuição de chuva, que você bem lembrou, que é fundamental para determinar a produtividade das áreas de algodão. Então, com essa mudança no perfil de agricultura do algodão na Bahia, tendo maior irrigação, a gente também consegue indicar uma possibilidade de um aumento de produtividade lá naquele estado. E aí, Bernardo, para a gente encerrar, eu queria que você nos ajudasse a ter uma compreensão também sobre como que está a questão de inadimplência dos produtores que trabalham com algodão no Brasil, porque a gente vem falando bastante disso, né? É um problema que acomete a vários produtores no Brasil inteiro. E você, então, como aí um corretor associado à BBM, eu queria saber se tem acompanhado isso também. Como é que está a saúde financeira do cotonicultor atualmente no Brasil? Eu acho que o produtor brasileiro, de uma forma geral, ele passa por um momento desafiador, né? Considerando aí os últimos 1-2 anos. A gente tem vivido um ciclo de preço baixo para várias culturas e para o algodão não é diferente. Além disso, a gente está em um contexto de custo financeiro muito alto, com a taxa de juros elevadas. Então, o cotonicultor, ele também está em um momento assim, mais sensível com relação à caixa e resultado, mas eu destaco que o produtor de algodão, na média, ele se diferencia um pouco de produtor de grãos de uma forma geral, a começar pelo porte e o nível de gestão profissional que ele tem, que a própria cultura força o produtor, né, em função de maior investimento, um ciclo mais alongado de cultura. Então, ele faz com que o algodão, por natureza, ele faz com que o produtor se organize um pouco melhor e já só possa entrar na cultura se ele tiver uma situação financeira um pouco mais equilibrada. Então, por conta disso, o cotonicultor, eu diria que está numa situação assim, no geral, um pouco menos complicada que os demais, mas não deixa de ser um momento de margem mais apertada. Ele não fica à margem dos problemas, porque a gente sabe que uma coisa está ligada à outra, questões de juros, né? Mas é sempre bom trazer essas diferenças, porque é isso, nem tudo são os grãos, né? Bernardo Souza Lima, Exato. Corretor associado da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado, um abraço à disposição, Mariana. E falando em safras, aqui no Hora H do Agro, a gente também fica de olho naquilo que chega mais diretamente à mesa da população, que está disponível nos supermercados, nas feiras. Por isso, agora nós vamos entender como anda a safra de goiaba, na reportagem de Fernanda Veronese e Marcelo Matos. Clima favorável impulsiona a produção de goiaba de mesa no Brasil, mas agora produtores miram as exportações para garantir retorno financeiro. Avalia a presidente da Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis, Inês Yumiko Sato Sasaki. E até mês de dezembro estava uma produção bem baixa e começando a aumentar no mês de janeiro e agora em fevereiro a gente vai ter uma superprodução. E com isso, o nosso desafio, principalmente da cooperativa, é a questão de venda pela quantidade de fruta que está saindo agora, sabe? E principalmente pelo preço, que ela cai muito, porque a produção não é só em Carlópolis, o Brasil inteiro está produzindo goiaba. Então, o preço nacional, ela cai muito e o que é a esperança dos produtores é melhorar um pouquinho, balancear no preço com a de exportação. O município de Carlópolis, no Paraná, é conhecido pela capital nacional da goiaba de mesa e possui a certificação de indicação geográfica, uma exigência dos mercados internacionais. Ela é ensacada uma a uma
justamente para diminuir o agrotóxico, né? A aplicação de inseticidas, de pragas, que a goiaba, você sabe que ela é bem atrativa para a mosca da fruta, né? Então, a gente ensaca elas para derrubar a quantidade de agrotóxico. E diferente da goiaba de indústria, que a goiaba de indústria ela não é ensacada e é produzida em grande escala, né? Não tem que estar ralhando o fruto para dar qualidade, questão de peso e tamanho, né? Então, a nossa produção da goiaba de mesa é bem diferente da goiaba de indústria. E a goiaba de exportação tem todo esse processo também, mas só que a gente tem toda a rastreabilidade registrada no caderno de campo, que também nós temos a certificação Global Gap, que a gente precisa para fazer exportação para a Europa. A produção é baseada na agricultura familiar e motor econômico da região, à frente inclusive do café. E em 26 a expectativa é superar as safras dos anos passados. Na verdade, fica na mão de Deus, né? Porque a gente sofre muito com a geada. Quando vem geada, a gente perde toda a produção. Aí o cenário muda totalmente depois de julho. A questão de chuva de pedra também, que prejudica a gente. Mas se nada acontecer, o volume nosso vai ser grande, né? Só que assim, o que está acontecendo é a mão de obra. A mão de obra está bem difícil, então os produtores estão sofrendo com a mão de obra. Aumento de serviço com pouca mão de obra. Essa está sendo a dificuldade maior dos produtores e assim da cooperativa também. O agricultor Eduardo Aparecido da Silva comemora o modelo climático atual. A gente vinha de uma produção bem baixa por conta das geadas anteriores. No meu cenário mesmo como produtor, minha produção dava uma produção bem baixa, bem como é que eu posso dizer? Bem intercorrente. Eu fiquei quase um mês sem colheita. E agora, com essa nova que está começando agora, a gente já percebeu que ela está diferente. Ela vai juntar muito e produzir muito mais rápido. Até por conta do clima, né? A gente teve esse começo de ano, um ano abençoado de chuva, né? Então, a gente já teve uma incidência de chuva grande e isso é propício para ela crescer mais, né? Ela ter uma qualidade maior. Então, como a Inês disse, a perspectiva para esse ano é uma perspectiva muito boa, de uma goiaba de qualidade, está vindo sem resquícios de uma geada de 2, 3 anos atrás que a gente teve aqui, que foi muito forte na região. Já Rubens José de Oliveira, da COAC, destaca o mercado internacional diante da produção elevada. Isso traz uma segurança para o produtor, né, de estar investindo melhor na lavoura, buscando o mercado da exportação. E na parte do mercado interno, né, mercado nacional, o produtor tem assim, um certo cuidado na questão da produção, né, de alta produtividade, que dependendo da época fica difícil o comércio e às vezes chega até perder os frutos porque você não consegue pegar e mandar ele no mercado, né? Por alta demanda, né? Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção total de goiaba no Brasil no ciclo 23-24, os últimos dados levantados, portanto, a produção foi de aproximadamente 583 mil toneladas, com o valor total da produção de cerca de 1,3 bilhão de reais, um crescimento de 19% em relação à safra anterior. Esse cenário positivo reflete a importância dessa fruta para o agronegócio do Brasil. E conforme nós falamos no primeiro bloco, o vice-presidente Geraldo Alckmin, além de se pronunciar recentemente sobre o acordo Mercosul-União Europeia, também falou aqui na Jovem Pan sobre o setor do agronegócio. Alckmin participou do programa Visão Crítica, apresentado por Marco Antônio Villa, e entre os assuntos abordados ele citou o café. O agro vai ter um belíssimo ano, belíssimo ano. Café, então, espetáculo, né? E agora abriu o mercado americano, nós conseguimos, tirou o café torrado, tirou o café verde e vamos trabalhar para tirar o café solúvel. Então eu diria que o agro vive um bom momento. Então, a respeito da performance das exportações do café, nós fomos conversar com o Conselho dos Exportadores de Café. O Márcio Ferreira, presidente do Secafé, afirma que o tarifaço imposto por Donald Trump impactou as vendas externas.
As exportações foram severamente impactadas pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, que vigoraram de julho a novembro para o café verde, cujos impactos ainda são sentidos, uma vez que muitos dos contratos foram asfaltados, ou seja, liquidados, e novos contratos contratados foram para a próxima safra e pouco para essa safra. Ainda, e mais relevante, o fato de que seguimos sofrendo com as tarifas de 50% sobre o café solúvel brasileiro, o que não ocorre com o México, o maior concorrente, que tem 0% de tarifa por acordo bilateral, e também o Vietnã, que tem 20% de tarifa comparado aos nossos 50%. Nesse sentido, as exportações de solúvel para os Estados Unidos despencaram mais de 50%. A perda de market share naquele país foi muito expressiva. Já no ano de 2024, muito antes da tarifa, o Brasil, por questões de incompetitividade, já havia perdido uma participação de market share para o México da ordem de 6% em queda brasileira, de 33% para 27%, e o México, com 0% de tarifa ou impostos por acordo bilateral, subiu de 32% para 44%. A expectativa do setor é que haja a retomada das exportações, aí olhando para os Estados Unidos. E a pauta deve ser, inclusive, incluída aí na reunião de Lula prevista para março. Está prevista uma viagem dele lá para os Estados Unidos, conforme conta o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Nesse sentido, queremos ressaltar a importância da viagem do nosso presidente Lula, programada para o início de março para os Estados Unidos, onde tratará de diversas pautas, inclusive a questão do café solúvel brasileiro. Fato é que as exportações do Brasil versus importações do Brasil para os Estados Unidos são favoráveis aos americanos na ordem de 7 bilhões de dólares. E, no caso do café solúvel, efetivamente estamos falando de matéria-prima não produzida naquele país, portanto não deveriam estar sendo impactadas por uma tarifa de 50%. Para a cafeicultura e para todas as lideranças, para todos os setores, é muito importante que logremos sucesso em obter a isenção dessas tarifas, pois houve investimentos substanciais por parte das indústrias, novas fábricas expressivas no estado do Espírito Santo, ampliação de capacidade de produção e, efetivamente, hoje a ociosidade das fábricas de solúvel no Brasil já superam a 30%, uma vez que a queda nas exportações dos Estados Unidos foram extremamente prejudiciais para a participação brasileira. E nesta semana, dia 11 de fevereiro, foi celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data é importante para a gente lembrar quem trabalha, estuda e desenvolve inovação em todas as áreas, inclusive no agronegócio. É o caso da Natália França, coordenadora de desenvolvimento de formulação no Centro de Tecnologia e Engenharia de Produtos da Syngenta, com quem nós vamos conversar agora. Natália, bem-vinda ao Hora H do Agro, obrigada pela sua disponibilidade. Eu quero começar então te perguntando como que é trabalhar então nesse processo de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, para que uma fórmula chegue de fato ao mercado com segurança e eficácia. Exatamente. Obrigada, Mário, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa data tão importante para nós, mulheres, dentro do agronegócio, dentro da ciência. E, para mim, é extremamente gratificante com isso, porque eu posso, através do meu trabalho, através da ciência, de todo o conhecimento que eu adquiri desde o colégio técnico da universidade, eu transformar isso em uma solução, em uma tecnologia dentro do agronegócio, né? Que lá no final da cadeia vai também trazer de volta o benefício para a minha vida, para a minha família também. E aí eu queria que você trouxesse, então, a ciência, a gente sabe, né? Ela é feita com muito estudo, com trabalho, tem visões diferentes que precisam ser sempre levadas em consideração. Pensando em tudo isso, como que você vê, então, a importância de ter cada vez mais mulheres nesse processo de construção, de conhecimento para o agro, sendo ouvidas, seja no laboratório, seja no campo? Eu vejo com um olhar muito positivo isso, porque eu entrei aqui na companhia há 21 anos atrás, para você ter uma ideia,
no momento em que a pesquisa e desenvolvimento no Brasil ainda era bem pequeno. O nosso time de pesquisa, para você ter ideia, Mari, tinha 2 mulheres. E hoje nós temos praticamente mais de 40 mulheres que atuam dentro da pesquisa e desenvolvimento só aqui no Brasil, no Centro de Tecnologia. Então, isso para mim é muito gratificante, poder ver uma molécula se tornar um produto final, poder implementar a ciência e também esse olhar feminino dentro de desenvolvimento, né? Essa delicadeza, essa empatia que nós mulheres temos para lidar com diversas situações complexas do dia a dia, porque durante o desenvolvimento de um produto, a gente se encara ali diversos desafios, os quais a mulher ali tem o seu jogo de cintura, né? Tem a sua empatia, a sua sensibilidade para poder lidar com essas situações de diversos desafios, desde o teste de laboratório até o seu teste na planta. Então, eu vejo a mulher com esse olhar empático dentro da companhia, esse olhar mas atento aos detalhes do desenvolvimento, né? Atento ali a cada comportamento da molécula, a cada comportamento da formulação durante a sua estabilidade, durante o seu estudo. Eu noto essa sensibilidade da mulher muito forte e muito evidente e muito enriquecedora durante todos os trabalhos de desenvolvimento. Muito bom saber desses números que você traz, inclusive, né, da ampliação da equipe. Isso mostra uma ampliação que vai desde a academia até o mercado de trabalho. Te agradeço por falar aqui brevemente com a gente, mas não passamos batida a data. Natália França, coordenadora de desenvolvimento de formulação no Centro de Tecnologia e Engenharia de Produtos da Syngenta. Obrigada de novo, Nath, por participar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade e o nosso centro aqui está sempre à disposição de vocês também. Muito obrigada. E aí, a gente também está falando de ciência que é desenvolvida para diferentes culturas, para diferentes regiões. E quando a gente fala desse posicionamento no mercado externo, não são as commodities mais óbvias que compõem aí as exportações do Brasil, não. E a prova disso é a castanha do Baru. Essa semana, ela foi apresentada na maior feira de produtos orgânicos da Europa, a Biofac 2026. Uma missão técnica promovida pela Apex com representantes do Sebrae Minas e da Copabase, a cooperativa que produz a castanha, busca impulsionar a internacionalização do produto, identificar tendências globais e prospectar novos parceiros comerciais e institucionais. Nós conversamos com o Marcos Alves, que é gerente, aliás, do Sebrae Minas, e a Dionete Figueiredo, que é gestora da cooperativa. Eles falaram direto lá da feira na Alemanha. Essa aqui é uma das maiores feiras de alimento do mundo, uma das mais antigas, com foco especial no orgânico, onde a gente, pela primeira vez, apresenta o Baru da nossa região para o mercado europeu, não é isso, Dionete? É isso. A Copabase, né, eu estou aqui representando, né, a gente está muito feliz com essa oportunidade. Agora, né, desde o ano passado, com a regulamentação da União Europeia, a gente tem essa possibilidade de formalmente ter o Baru sendo apresentado, né, para as empresas aqui da União Europeia, né, em especial aqui na Alemanha, no Nuremberg, onde acontece, né, a Biofac, a maior feira de orgânicos do mundo. Então, assim, a gente está bem feliz, né? Tivemos um stand apoiado, né, por parceiros, pela Apex principalmente, e com o apoio do Sebrae e do Visual Logística a gente está aqui. A gente está bem feliz porque está todo mundo adorando o Baru. São muitos atendimentos. Ontem foi o primeiro dia, a gente está até sexta-feira, e muita demanda. Então, um desafio gigante, voltando ao Brasil, de continuar os esforços e trabalho de organização da cadeia produtiva. É importante falar que o Baru, ele participa do concurso chamado New Product of the Year, né, o novo produto do ano, é o único produto brasileiro, e por isso mesmo uma expectativa muito grande criada para o Baru, especialmente para agregação de valor para as famílias que são responsáveis por apresentar esse produto para o mundo. E o nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais e ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia. Eu agradeço a todo mundo que faz o programa aqui comigo e a gente te espera na próxima semana. Até lá!
Hora H do Agro. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.